Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos para a leitura bíblica em classe. Os irmãos viram que o tema, o assunto é o avivamento espiritual. E o texto bíblico utilizado é o segundo livro das Crônicas 7, 12 a 15. Veja só. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, isso é uma revelação pessoal de Deus, e disse-lhe, porque Deus fala: ouvi a tua oração, o Senhor não está com os ouvidos agravados, escolhi para mim este lugar, o Senhor tem propósitos, e às vezes abençoa também até geograficamente, para a casa de sacrifício. Então, todos nós, ao chegarmos neste local, devemos entender que aqui viemos sacrificar a Deus. Porém, não podemos fazer sacrifício de tolo, que é sacrificar, mas não viver uma vida de obediência. É por isso que está escrito no livro do profeta Samuel, que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício, porque há pessoas que sacrificam muito, mas não obedecem a palavra. Se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo. Aqui está mostrando as condições que precedem um avivamento. Tanto na história bíblica quanto na história secular, você não verá nenhum avivamento que surgiu quando tudo estava muito bom. Geralmente havia uma crise instalada e alguém se dispôs a buscar a Deus para que Deus mudasse aquela situação. E toda situação só pode ser mudada se primeiro o lado espiritual for mudado. Do caso contrário, nada mudará. Se o povo que se chama pelo meu nome, somos nós que representamos Deus na terra, precisamos nos humilhar. Eu sempre digo que uma coisa é nós nos humilharmos, a outra coisa é as pessoas nos humilharem. Tem muita gente que já foi humilhada, mas nunca se humilhou. Porque se humilhar é uma decisão própria. E orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Todos sabem que a natureza foi afetada por causa do pecado. Isso é muito claro na Bíblia, que espinhos e abrolhos só começaram a nascer na terra depois do pecado do primeiro casal. Até então a plantação era uma maravilha. Gênesis 3, 17, 18, passou a nascer espinhos e abrolhos por causa do pecado. O pecado afeta a natureza. É por esse motivo que tanto Salmo 96 quanto Salmo 98 é um clamor da natureza pela sua restauração, ou seja, voltar como era no princípio. Quando isso acontecerá? Isaías capítulo 11 revela que será no milênio. Zacarias capítulo de número 14 também mostra isso. Porque Paulo também registra um clamor da natureza, que tanto a natureza, quanto o Espírito Santo, quanto os que têm o Espírito Santo, clamam pela sua redenção. Romanos 8, 18 até o 27. O que é isso? É para que volte a ser como era. É tanto que você lê em Isaías capítulo 11, que a criança poderá brincar naqueles dias no ninho das cobras. Os leões voltarão a comer palha como, o boi como, porque no princípio esta era a alimentação, e voltará a ser tudo como era antes. Segundo texto é Ageu, capítulo de número 2, versículos 5 a 9. Os irmãos sabem que esse profeta, ele trabalhou no período pós-exílio. Teve aqueles profetas que profetizaram anteriormente ao exílio, teve aqueles que profetizaram posteriormente. Ageu, Zacarias e Malaquias estão nestes que profetizaram após. A Bíblia Sagrada diz: segundo a palavra que concertei convosco,
quando saístes do Egito. Isso mostra que Deus não esquece. Aqui Ageu está muito distante do período em que o povo foi liberto por Moisés do Egito, mas ele está lembrando: e o meu espírito habitava no meio de vós, não tem mais. Ou seja, o Espírito de Deus acompanhava o povo, claro, não habitando neles como habita em nós hoje, mas sempre que havia necessidade, o Espírito de Deus agia no meio do povo. Versículo 6: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. O profeta Isaías disse que o Senhor haveria de tirar a terra do seu eixo. A ciência diz que 1 milímetro da terra saindo do seu eixo é o que pode ocasionar esses tsunamis que nós temos visto, acabando com cidades inteiras. A promessa de Deus é que abalaria céu, terra, mar e terra seca. Versículo 7: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Observe que o texto diz esta casa. Versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. O Senhor é dono de todas as coisas. O salmista nem sabia como fazer para agradecê-lo, porque dele é tudo. 9: a glória desta última casa. Observe que não diz da segunda, mas diz desta última casa. Porque essa profecia, há profecias que cumprem-se de uma vez, outras, parte dela é cumprida em algum momento, e uma outra parte em momentos posteriores. Quando o Senhor fala da glória desta última casa, porque todos sabem que no período de Moisés tinha um tabernáculo que era móvel. Quem construiu a primeira casa? Salomão. Esse texto fala a primeira casa, Esdras 3:12. Ele construiu a primeira casa. Não confundamos, pelo amor de Deus. Neemias capítulo 2, quando as levas que foram ao cativeiro começam a retornar, e o capítulo de número 6 de Esdras, que foi um reavivamento da organização do trabalho no culto. Capítulo 2 de Neemias fala da reconstrução dos muros, de restauração material. A restauração espiritual em Esdras capítulo 6, que fala da restauração do culto. O único texto que fala de primeira casa é Esdras 3:12. Por esse motivo, muitos dizem desta segunda casa. Eu não digo porque a Bíblia não diz. Eu gosto de dizer desta última casa porque a Bíblia diz. Então o primeiro templo foi construído por Salomão, destruído. O segundo templo, que é colocado aqui, mas só que como esta profecia não se refere só à casa, mas o cumprimento profético, então a glória desta última casa, esta última casa aqui relatada, construída por Zorobabel, que ela também foi restaurada por Herodes o Grande, aquele templo que os discípulos admiraram, em Mateus capítulo de número 24. No período tribulacional haverá um templo que será erguido, Apocalipse capítulo de número 11, aquele que Jesus disse na profecia de Mateus 24:15, quem lê tenha cuidado para entender. Aquele templo que será profanado será o templo que será erguido na grande tribulação. Provavelmente o templo do milênio que nós estudamos há pouco na revista de Ezequiel, e quem agradeceu por a revista de Ezequiel ter acabado, a lição de número 8, fala sobre 2 capítulos de Ezequiel, tanto o capítulo 37 quanto o capítulo de número 47. Quando nós olhamos para isto, no milênio haverá um quarto templo, e esse quem construirá certamente será o próprio Deus. Está registrado em Zacarias capítulo 6, versículos 12 a 15.
Então o texto diz desta última casa, porque aquela casa do milênio, em concordância com esta casa de Mateus 24, restaurada por Herodes, Jesus entrou em carne nesta casa, nesta última, e também a glória dele estará, como nós estudamos em Ezequiel, a glória voltando para casa. Então a última casa se refere tanto ao templo de Mateus 24, que Jesus entrou, como também este, cumprindo-se a profecia, para ficar mais fácil, 50% foi cumprido aqui, 50% será cumprido lá, e assim estará completa a profecia deste versículo. E aí o versículo 9 completa: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, porque no milênio será período de paz, diz o Senhor dos Exércitos. Introdução da nossa revista. Nesse trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. O objetivo do avivamento é propagação do Evangelho. A realidade da nossa igreja é essa aqui, ó. Aqui nós estamos reunidos o campo inteiro. O pastor convocou para que todos os líderes de congregação e todas as congregações estivessem aqui. Está aqui o retrato da igreja. Certo? Se você vier aqui em um círculo de oração, dia de sexta-feira, estarão essa quantidade de irmãs aqui, ó, que estão nesse lado aqui, são essa quantidade. E olha que aqui parece que está passando algumas. Aí a gente quer sair nas ruas para se aparecer e tirar foto com quem nunca pisou em um círculo de oração no dia da mulher. Para quê? Isso não é avivamento, irmãos. Eu estou há 7 anos aqui, eu perdi 3 escolas bíblicas dominical e eu sei o motivo de cada uma delas quando eu estou aqui. 3 em 7 anos. Eu quero ser avivado. Compromisso de ler a Bíblia no mínimo uma vez por ano, o que todo crente deveria ter. Eu quero ser avivado. Participe de todos os trabalhos uma vez que esteja disponível e lamento por não conseguir participar de todos, como foi exemplo de um sábado que aconteceu aqui há uns 15 dias, na inauguração de uma loja, Projeto Samuel pela manhã, Projeto Samuel à tarde, e também tinha uma reunião da crianças e adolescentes lá na praça. Foi possível ir. E uma grande festa no centro do Pedrão, um círculo de oração, estavam reunidos lá. Não foi possível. Eu gostaria de participar de todos. Sou apenas um. Mas eu quero ser avivado. Alguém pensa que avivamento é dar um grito num culto como esse, correr e pular. Eu prego 1h30, ninguém achou vantagem. O irmão corre no final do culto. Alguém diz: eita, tu perdeu o culto, o irmão correu. Ora, mas quer viver correndo, vai na avenida. Eu estou correndo lá. Todo dia, de 4h30 até 5h30, 6 horas, porque eu tenho que ir para o culto. Irmão, essas manifestações, eu não tenho nada. Quem corre, quem pula, quem bate palma, pode fazer, deve fazer e tem que fazer. O que eu estou lhe dizendo é que isso é uma manifestação externa daquilo que está dentro de nós. Mas avivamento não tem nada a ver com isso. Porque tem gente que pula, grita, não presta para nada, é velhaco, é mentiroso, é enrolado, vive mal na família. Você entende isso? Então o que é avivamento? É eu ter vontade de ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, participar de todos os trabalhos da igreja, e para a evangelização estar na escola bíblica dominical, no culto de doutrina, ir à igreja sem interessar se eu vou pregar ou cantar, se eu vou ministrar ou não vou ministrar, mas eu estou lá porque eu estou desejoso de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Hoje o culto está vazio, mas à noite você vai ver gente procurando cadeira ali, para colocar aqui em cima, porque não cabe. Isso não é avivamento, irmão.
Todo mundo que vai estar disponível à noite já está agora pela manhã, porque hoje é domingo e por cima é feriado, primeiro dia do ano. O que é isso? É falta de interesse, de compromisso. Por que o pastor encerrou com essas escolas bíblicas dominicais centralizadas aqui, todo dia de ceia? Porque os irmãos não vêm, eles têm a ideia que é o dia da folga. Aí vem menos do que isso aqui, porque só vem essa multidão que é primeiro do ano. Parece que tem gente que pensa que o Senhor vem da passagem de um ano para o outro. Ontem eu vi gente aqui que eu... Vamos prosseguindo. O texto sagrado diz na introdução da nossa revista: este fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Se você achar que está avivado e não sente vontade de falar de Cristo a outra pessoa, você está longe de avivamento. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Irmãos, todos os dias são tantas perturbações, são tantas dificuldades, que se Deus não nos ajudar, nós não prosseguiremos. É por isso que nós precisamos de uma porção diária do Espírito Santo de Deus. Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, que a contenda mais encheios do Espírito. Disse aos irmãos várias vezes, Efésios 5,18, encheios do Espírito. A ideia ali é de um enchimento diário, todos os dias. Precisamos de algo novo de Deus. Primeiro ponto: o que é avivamento espiritual? Avivamento espiritual, em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa. Então, o avivamento bíblico é por indivíduo, de um grupo, família. Então, o avivamento tem que alcançar a nossa família, de uma cidade, coletividade. Então isso só acontecerá quando a nossa vida individualmente for avivada, e de uma nação também, que são outros lugares. Apocalipse 3,20 fala de uma igreja do Senhor, que eles estavam do lado de fora querendo entrar e não conseguiam. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando-o de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Observe que a transformação externa também, ela não é a primeira, mas também acontece quando é transformado o nosso interior pelo poder divino. Pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que há uma situação de crise espiritual, moral, pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: se eu cercar os céus e não houver chuvas, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o povo, observe que o povo estaria debaixo de uma crise, uma vez que eles viviam da agricultura. Sem chuva, não tem produção. Com gafanhotos, eles destruiriam toda a terra. É só ver no livro de Joel que havia gafanhotos que comiam os frutos, havia um gafanhoto que comia as folhas, havia gafanhotos que tiravam toda a casca da árvore, todo o seu sarmento, deixando o talo seco, branco. Aí o último, ele se instalava dentro do tronco da madeira e comia todinho por dentro. Você encostava o talo seco. Tinha acabado tudo, a vida. Mas Jó disse no capítulo 14, versículo de número 7 do seu livro: mas se tiver água perto, ao cheiro das águas brotará, voltará a viver, e serão permanentes os seus renovos. Salmo 46,
4, não existe registro de rio geograficamente naquele salmo. Nós acreditamos piamente que está falando de um rio espiritual, porque está escrito: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela e ela não será abalada. Será um tempo de avivamento pleno, porque do mesmo rio Zacarias falou, 14, versículo de número 8, e Ezequiel disse no capítulo 39, versículo 29, que será um momento de avivamento abundante, completando-se a profecia do profeta Joel, que diz: e derramarei o Espírito. Pedro mostrou quando o avivamento começou, Atos dos Apóstolos, ele diz: esse é o derramamento que falou Joel, mas ele diz: aqui está começando, esse é do Espírito, é só um pouco. A completude dele acontecerá no milênio. A continuação diz assim: aqui a crise está delineada, os termos climáticos mudaram, entretanto ela está também, pode ser moral, pode ser política, pode ser econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Os irmãos não entenderam e não leram a Bíblia, porque houveram irmãos que no mês de junho e julho passado nós pregamos uma série de mensagens aqui falando que não adianta nós orarmos certo e escolhermos errado. Teve crentes que daquele período até hoje nunca mais congregaram, porque entenderam que nós estávamos falando de política. Todo o avivamento em todas as épocas da história, eles começaram porque a moralidade estava destruída, a política estava corrompida e a economia estava em decadência. Quando o avivamento chegou, todas estas áreas foram restauradas. Eu não consigo entender e nem unir a fé de um crente avivado que crer num Deus que não apoia a matança, que não apoia o homossexualismo, o lesbianismo, embora todos nós respeitemos as pessoas, mas as práticas são condenáveis pela Bíblia, e vota em quem apoia todo esse tipo de coisa. O que é isso? Biblicamente, isto é apostasia. É pregar através de escolhas, de decisões, contra tudo que cremos e pregamos. É só isso. E as pessoas não conseguem entender isso. Há uma cegueira e uma letargia espiritual. O que é letargia? É uma doença que alcança pessoas onde elas sabem que são ameaçadas, podem morrer a qualquer momento, mas elas estão paradas sem terem coragem de sair da zona de perigo, mesmo sabendo que estão ameaçadas. Isso é uma crise espiritual instalada. Você acha que se Paulo tivesse essa espiritualidade vagabunda que nós temos, ele não estaria vivo mais tempo? Porque o que foi dito a Paulo? Nega o teu Cristo, tu fica vivo. Basta ele dizer rapidamente: Senhor, eu vou fazer uma oração, eu vou te negar aqui só para escapar com vida, mas eu não te nego não, viu? Eu nego. Ah, pois então pronto, está livre da fogo. Você não vai ser preciso ser decapitado. Chegava dele: Senhor, eu dei só para não morrer. Eu estou aqui, eu te sigo. Mas Paulo disse: a minha vida está perto de ser entregue por aspersão. A mesma linguagem dos animais que eram mortos no Antigo Testamento. Mas ele disse: eu combati, foi o bom combate.
eu completei ou acabei a carreira, mas eu estou guardando a fé. John Hus vestiram ele de roupas de demônios desenhados, colocaram ele em cima da lenha e disseram: nega a Cristo. Ele disse: bora, rapaz, apressa essa morte, eu estou desejoso de selar com meu sangue a mensagem que preguei durante a minha vida para encontrar com meu Cristo. E lança a última profecia antes da sua morte: vocês estão matando hoje o velho ganso, porque Rus significa isso, ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que ninguém poderá conter. Então Lutero quer dizer cisne. Então Martinho Lutero foi criado como um monge agostiniano dentro da Igreja Católica e fez tudo aquilo que deveria ser feito a ponto de a reforma protestante ser nos seus dias, e ninguém pôde segurá-lo, porque um homem de Deus que selou a mensagem que pregou em vida com o seu sangue no fogo, ele disse que isto aconteceria. E o profeta pode morrer, mas a profecia permanece viva, porque a profecia é de Deus. Segundo ponto da missão: as condições para o avivamento espiritual. Uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. Por exemplo, no meio de uma crise tem medo. Você viu aí na pandemia que muita gente morreu mais por medo do que por Covid. Revolta. Você viu um bocado de gente revoltada nas redes sociais. Onde é que Deus está? Que Deus não evita essas coisas. O que o povo não sabe é que o povo está distante de Deus. Era só isso que eles precisariam entender. E quando a punição vem sobre um povo, claro, nós estamos no meio, nós às vezes padecemos também. Mas você lembra que no Egito era trevas em todo o Egito, mas na casa do povo de Deus tinha luz. Havia mortandade em todo o Egito, mas na casa daqueles que estavam por trás da porta marcada com sangue, era preservado as vidas. Deus é poderoso para nos preservar em meio às crises. Mas existe revolta, também existe blasfêmias. As pessoas começam a falar sem perceber o que estão falando, até mesmo sem conhecer. Tudo isso é contra Deus e o próximo. Existe também desespero. Olha, tiveram irmãos da nossa igreja que tiveram que ser amarrados pela polícia para ser levados ao hospital. O que para nós é uma vergonha, mas nós sabemos que somos pessoas. E se a gente não cuidar da nossa mente, a gente pode passar por situações assim. Digo isso, é vergonhoso, porque a gente explica tanto, a gente fala tanto, e parece que as pessoas não creem. A tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar o rumo de uma crise. Como? Naquele processo de segundo livro das Crônicas. Neste versículo, há alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Veja lá: humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por solução efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Sem disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Eu lembro-me de um pastor que disse ter visitado a igreja da Coreia do Sul. Ele disse que foi lá para ver o que acontecia com aquele povo e por que eles são avivados. Em meio ao frio, à calada da noite, o horário que os templos na Coreia mais superlotam é os horários entre 2 às 5 da manhã. Porque aquele povo entendeu que esse é o melhor horário para descanso.
Logo, eles entenderam que deveriam sacrificar a Deus. Então, no melhor horário que tem para dormir, no horário de maior frio, é o horário que eles vão ao templo para orarem e de lá ir para o trabalho. Por isso, a Coreia passa por uma família. O pastor David Jung Cho disse que a sua igreja crescia, aumentando 18.000 pessoas por ano. 18.000 é sua população de Piratinopolis. É o que se converte lá por ano. Na ceia são 7.000 diáconos para servir a ceia dos irmãos, uma pela manhã, uma tarde e uma noite, para conseguir todos cearem. O pastor daquela igreja disse gastar apenas 30% do seu tempo com os trabalhos administrativos da igreja. Ele gasta 70%, ou gastava 70% do seu tempo, partiu para terminar no ano passado, 70% do seu tempo em oração, em leitura da Bíblia Sagrada, em meditação. Com mais de 1.000 programas televisivos, mais de 200 na rádio, com 1 milhão de jornais impressos semanalmente, um homem pastor de uma igreja desta magnitude, ele gastava 30% administrando e 70% orando, lendo a Bíblia e meditando na palavra. Um homem tão simples que, se você ouvisse, você não acreditava que era ele, aquele homem. Em 86 ele veio no Brasil. Ônibus de todos os lugares do mundo saíram para ouvir o pregar em São Paulo. Ele disse: eu vou explicar para vocês qual o segredo do avivamento. O primeiro passo é orar, o segundo passo é orar e o terceiro passo é orar. Todo mundo gravou? Então eu vou pregar agora. Abra a Bíblia em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi a mensagem de David Jung Cho quando chegou no Brasil no ano de 86, onde as pessoas do mundo inteiro foram para ouvir e pregar. Não é toque de mágica, irmãos. Aquele mesmo pastor disse que foi ao culto, e quando chegou ao culto, o coralzinho deles com 10.000 pessoas levantaram-se para cantar, e ele disse: quando o povo saudou, ele disse, arrepiou todos os olhos, lacrimejaram. Ele disse que a espinha esfriou, a barriga parece que ia derreter, e quando terminou, tudo que ele queria era conversar com o maestro do coral, e disse: o que vocês fazem? Que a gente falta é voar da cadeira quando vocês saúdam o povo. Ele disse: é porque a gente está cantando agora, mas tem uma turma orando há 10 horas antes de cantar. Neste momento eles estão lá orando para que a gente cante. Nós temos 6 ou 8 irmãs no círculo de oração, sexta-feira. Precisa visitar uma que não vem, outra que está doente, tem que fechar a igreja para ir lá. Você já pensou se as 100, 200 irmãs estivessem aqui? Dividiria 5 grupos de 10, ainda ficariam 150 aqui, orando por aquelas que foram. Quem sabe as que foram ser visitadas doentes, ainda viria pegar o final aqui. Isso é avivamento. Agora sair se aparecendo com fardo, dia de festa, disso, daquilo, isso é palhaçada. Porque o povo sabe quem é você na manicure, sabe quem é você na cabeleireira, que fala mais do que o Satanás, tem a língua maior do que o corpo. Isso não é avivamento. Avivamento é quando nós vivemos aquilo que nós acreditamos e que está na Bíblia. E quando você der a mão para a manicure ou pedicure, se tiver tempo, ela lhe pegar, vai dizer: o que está acontecendo com você? Eu estou sentindo alguma coisa diferente.
É quando nós formos conhecidos no trabalho, na escola, por onde for que for, como mulher de Deus e homem de Deus, não como uma pessoa legal. Orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento, sem disposição dos crentes para buscarem a face do Senhor. O avivamento tarda e nunca vai chegar sem oração, irmãos. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local buscar verdadeiramente um avivamento espiritual, de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar, com o propósito por determinados períodos de tempo, além de orar, o suplicante que buscar a face do Senhor, perseverar mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Você, irmã do círculo de oração, se quer ver uma coisa, convide as jovens casadas para participar do círculo de oração. O que elas vão dizer para você? Sou muito nova para ir para o círculo de oração. Infeliz. Não é questão de idade que determina o período de nós orarmos. É uma questão de querer viver na terra uma vida santa e se preparar para o dia que nós mais almejamos, o arrebatamento. Aí tem círculo de oração de obreiro, círculo de oração de jovens, círculo de oração de crianças, círculo de oração. Irmão, pode ser um só círculo de oração com toda a igreja reunida. Mas eu estou lhe dizendo que se você convidar uma pessoa jovem e diz, ai, não é só das velhas, você vai precisar orar em algum momento da sua vida. E se você bem soubesse, antes de entrar numa família, você estaria já orando ao tempo. Porque o crente não tem como ser crente sem orar. Ele pode até orar sem ser crente, mas ser crente sem orar, eu duvido que isso seja possível. Irmãos, toda a igreja poderia e deveria se reunir no trabalho do círculo de oração. Aí tem até obreiros que vêm ao templo deixar a esposa, fica lá fora conversando besteira ou no celular, podendo entrar e orar. Aí termina, aí ele torna a pegar a esposa e leva para casa. Meu Deus, que tempo nós estamos. Eu já vi irmãs revoltadíssimas. Eu não vou mais orar, eu estou fazendo papel de besta. Papel de besta. É porque eu vou sozinha para o círculo de oração. Irmãos, se você está falando com o Deus dos céus, não é tempo perdido. E eu vou aproveitar para lhe explicar, porque tem gente que ainda diz assim, mas a Bíblia diz, se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Esse texto não está falando de presença de Deus num culto que tem pouca gente. O texto citado é Mateus 18 e 20, mas ele começa no versículo 15. Esse texto é citado porque para os judeus precisavam de 2 testemunhas para qualquer situação, para que o testemunho fosse verdadeiro. Sabendo disso, Mateus, como bom judeu, ele estava escrevendo o livro para os judeus, lembrando de Deuteronômio 17, versículo de número 6, Deuteronômio 19, versículo 15, aí ele diz assim, que o que for acordado entre 2, se não houver acordo, 3, porque o texto é Mateus 18, 15 a 20, está falando de ofensa. Aí diz, se tu está ofendido com teu irmão, vai pedir ele perdão ele só. Porque não é o irmão que me magoou que vem me pedir, sou eu que me magoei. Talvez o irmão nem saiba que eu estou magoado. Sou eu que estou me acabando, achando que a minha mágoa vai resolver meu problema. É a mesma coisa de eu beber veneno, eu vou morrer e a pessoa nem vai saber que me fez mal. Então vai tu só, fala com ele. Ele não querendo perdoar, tu chama um irmão e vai contigo. Ele não querendo perdoar, tu chama um terceiro. Ele é duro,
tu vem na frente da igreja e pede perdão em público. Ele não quer, aí tu deixa ele com os publicanos e fariseus. Porque o que já foi pedido entre 2 ou 3, o Senhor estava presente para selar aquela situação. Porque se o Senhor só estiver presente quando tiver 2 ou 3, e quando eu estou sozinho no quarto orando, Ele não está? Então o texto é aplicado de forma errada. Eu não gosto de usar esse texto para isso por causa da compreensão bíblica que há. Quem entendeu isso que nós dissemos? Conversão sincera dos pecados. Não existe avivamento sem que eu reconheça as minhas misérias e as lance fora. O texto sagrado diz assim, não pode haver avivamento sem confissão de pecado, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência séria: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Você lembra de Provérbios 28:13? O que confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Tiago 5,16: confessai as vossas misérias uns aos outros. 1 de João 1,9 está escrito: e se dissermos que não temos pecado, nisto já pecamos. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Mas eu não preciso perdoar, não preciso confessar os meus pecados para homens, porque homens não perdoam pecado ignorante. Não é homem que perdoa pecado. É que confissão de pecado faz parte de humilhação. Há pessoas apodrecendo e se acabando porque fizeram tantas misérias que todos os dias, quando vão orar, o inimigo os acusa dizendo: Deus não vai te ouvir, tu está orando perdido, tu está perdendo teu tempo. Eles se arrependeram, Deus perdoou, mas eles são martirizados por seus pensamentos constantemente. Quando eles abrem os seus lábios a alguém de confiança, suplicando a graça de Deus, ele abre o seu coração e aquilo que estava para gerar doenças, até mesmo cardíacas, eles, se veem livres daquele peso. E no dia que o inimigo chegar para lhe dizer que eles ainda estão em pecado, eles estarão prontos a dizer: eu confessei, me arrependi e abandonei, e eu vou servir a Deus com fidelidade. Só para isso. Terceiro ponto: necessidades de um avivamento espiritual. A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertaram a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Letra A destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia. O templo foi destruído. Além disso, 1/3 deles morreu de fome e de peste, ao passo que o outro terço morreu pela espada. Letra B. O chamado para construir o templo, a vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para a adoração ao Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruiu. Você viu aqui que é uma necessidade de avivamento quando alguém não sente necessidade do templo para adorar? Você já viu alguém dizendo assim: eu não vou à igreja porque fulano está errado, Beltrano está errado? Você já viu um crente mais cara de pau do que esse? Aquele que tem um cargo e ele está todos os dias no trabalho em que ele tem um cargo
cargo para assumir, mas no dia que ele é removido, ele vira o Satanás, ele muda até de congregação, mas ele não consegue congregar onde ele estava. Por quê? Porque ele não é crente, ele estava lá só porque tinha um título e um cargo. Não presta para absolutamente nada uma pessoa desta qualidade. Desculpa porque outros não congregam, é que eu não suporto o pastor. Ele prega duro demais, e geralmente quem prega é ele. O homem mais santo que palmilhou essa terra, no período de uma religiosidade falida, onde todos eles impunham ao povo um peso que eles não queriam mover nem mesmo com o dedo. Eles falavam tudo certo, mas faziam tudo errado. Jesus chega e vai para o templo todo dia que tinha culto. Lucas 4:16. A qualidade dos obreiros daquele dia está em Mateus capítulo de número 23. Jesus disse para eles: vocês são sepulcros caiados. O sepulcro, a tumba está feita, passa cal depois do período da chuva para cobrir o lodo, mas dentro o que tem é carniça. Quando Jesus levantava-se para pregar, Mateus 7:28-29, o povo olhava e dizia: meu Deus, ele fala com quem tem autoridade, não é do jeito dos escribas e fariseus, do capítulo 23 de Mateus. Jesus era santo, mas não perdia culto, mesmo em um período de uma religião falida. Quando você vira alguém dizendo que não vem à igreja por causa do erro de ABCD, essa pessoa está precisando de avivamento e de entender a Bíblia. Nós não estamos aqui por causa de pessoas. Nós viemos aqui porque acreditamos que Deus separou este lugar para buscarmos a face do Senhor, nosso Deus. É naqueles dias que Deus levanta. Após uma repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruir um templo. O nome deles, Zorobabel, que era o governador, e Josué, que era o sumo sacerdote. E todos sabem que o sumo sacerdote precisou primeiro se limpar. Está lá em Zacarias, capítulo de número 13. Depois da limpeza dele mesmo, foi que as coisas começaram a acontecer. O conserto começa do altar. E depois chegou todo o resto do povo. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Então Deus não abandona aqueles que trabalham verdadeiramente para Ele. Letra D, o desejado de todas as nações. Aqui está a expressão segunda casa, que eu não uso por texto bíblico, não usar. E por lá está dizendo que nós já explicamos aos irmãos na leitura bíblica. Também fala segundo tempo. Deus lhe escreveu como seria este avivamento espiritual. Virá o desejado de todas as nações, encherei esta casa de glória, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era crente, não há registro de que ele tenha se convertido, mas a Bíblia o chama de ungido. O que é ungido? Enviado. Deus escolheu Ciro para um propósito, para realizar a sua vontade. Da mesma forma que ele escolheu também Nabucodonosor e o chamou de meu servo. Porque Deus utilizou-se dele como um chicote para amordaçar o seu povo, para que pudesse fazer aquilo que Deus gostaria que o povo fizesse. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, ele era o rei da Pérsia. Mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo em Babilônia. Letra A, promessa de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar divinos propósitos.
porque existem algumas promessas belíssimas para este homem. 1, 2, 3, 4, 5 promessas. Deus fala a ele aproximadamente, começa a falar dele no capítulo 44, versículo 28. Olha aí, ó. Quem diz de Ciro? É meu pastor. Olha aí, pastor naqueles dias não estava relacionado apenas a um líder religioso, mas líder de um povo. E cumprirá tudo o que me apraz, dizendo, também a Jerusalém, se edificada, e ao tempo, funda-te. Você sabe quanto tempo isso foi dito antes de Ciro nascer? Aproximadamente 150 anos antes dele nascer. Quando ele nasce, está tudo certo. Capítulo 45, versículo de número 2 diz: eu irei adiante de ti. Eu me alegro muito quando leio essas palavras, porque está falando para Ciro, que nem crente era. Aí eu fico pensando, o que Deus está dizendo para nós, que nos dispusermos. Eu irei adiante de ti. Segunda promessa: endireitarei os caminhos tortos. Nunca diga que Deus escreve certo por linha torta, porque ele endireita a linha para escrever em cima dela. Isaías 42:16 fala disso. Quebrarei as portas de bronze. O Senhor quebra a porta. Terceira promessa: e despedaçarei o ferrolho de ferro. O inimigo é saliente. Se ele quebra a sua porta e deixa o ferrolho no lugar, quem sabe se ele não inventaria de travar lá em algum momento. Mas ele despedaça também o ferrolho. Ou seja, a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Porque a porta que ele fecha por fora. Então não tem como abri-la. Gênesis 7:16. Agora imaginemos o que Deus não diria a nós. Letra B: Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo a profecia que anunciava o fim do cativeiro. Foi Jeremias quem falou acerca disso. Ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração, libertando o povo para que pudesse construir um templo. E ali foi um tempo de avivamento. Volto a perguntar: falaram em línguas? Correram, pularam, dançaram? Não. Eles voltaram, construíram o templo e voltaram à adoração verdadeira a Deus. Foi isso que aconteceu. A conclusão do tempo, com a graça de Deus, o meio do rei Ciro, as levas voltaram para Jerusalém, começaram a reconstruir o templo. O templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. A necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Há uma tendência natural e histórica para predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus. Os socialistas dizem que um movimento ele só cresce até 50 anos. Daí para frente ele se estabiliza e ele se consolida. Por isso há uma necessidade de reavivamentos constantes, a fim de que nós não nos tornemos naturais. Aqueles avivamentos de um tempo passado, onde Whitefield, John Wesley, Charles Wesley, Jonathan Edwards e outros mais, todos aqueles templos foram feitos museu, ou parte deles. Muitos deles se transformaram em cassinos, em boates. As pessoas lá fora estão olhando para o Brasil, esperando que o Brasil acorde, porque eles veem o Brasil como um leão adormecido. Foi o que David Uchu falou com o Brasil quando esteve em 86 aqui.
Igreja, nós ainda temos a liberdade de dirigirmos culto, de fazermos a obra do Senhor. Talvez seja por isso que nós não valorizamos tanto quanto deveríamos valorizar, mas isso não é em todo o lugar. Assim, presenciamos o crescimento da frieza, mordidão espiritual sobre os corações de um povo, de uma igreja local. Há lugares em que, há décadas atrás, o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade. Eu falei do missionário Gustavo Jornança quarta-feira. Os filhos deles ficaram em Teresina e eles retornaram para a Suécia. Um dos filhos dele, que era pastor em Teresina, foi convocado há pouco tempo para evangelizar as igrejas que estão na Suécia, sendo bem pago, porque é um povo rico, tendo boa moradia e muitas regalias para evangelizar aquela igreja. Porque a igreja sueca, onde vieram Daniel Berg e Gunnar Wingren, tem delas que já não tem mais a ceia. Tem delas que já não se pode mais pregar sobre Romanos 1 e nem tampouco sobre 1 Coríntios 6. Aquela terra está necessitada de um reavivamento. Estão dizendo que a nação brasileira é uma nação avivada por causa dos quase 50 milhões de crentes que os mais positivos contam. Mas que avivamento é esse se os sociólogos dizem que 20% de uma sociedade, o que ela determinar, pode mudar a sua educação, a sua história, a sua sociedade, a sua religião e a sua política? Que avivamento é esse se a maioria dos livros escolhidos para as escolas seculares tem rituais de bruxarias nas lições? Eu tenho dito constantemente: acompanhe os paradidáticos, acompanhe os materiais didáticos dos seus filhos nas escolas. Que avivamento é esse se pessoas estão ficando endemoninhadas em série nas escolas? Por quê? Olha, o livro que eles usam tem rituais de bruxarias explícitos. Ora, se eles estão invocando demônios eles terão. Você acha que não está no tempo de um reavivamento? Que avivamento é esse se um crente da igreja se dispõe a ministrar uma palestra bíblica na escola e os crentes que estão lá dizem: foi boa a palestra, mas tinha muita Bíblia no meio, eu acho que tem que ter mais ciência? O povo no mundo já está cheio de ciência, de diabo e de inferno, irmãos. O povo precisa de Bíblia, palavra de Deus. E se nós que dizemos que somos crentes não aproveitarmos essa oportunidade, amanhã nós não a teremos. A conclusão da nossa lição diz assim: quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isto. Está ouvindo? Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. Porque tanto Oséias 2,14 quanto Ezequiel 3,20 22, levanta-te, vai ao deserto, eu só falo contigo lá no deserto.
Aquele avivamento que nós falamos ontem só aconteceu na vida de Jacó, porque muita coisa ruim vinha acontecendo e ele não acordava. No capítulo 34, 2 dos filhos dele, Levi e Simeão, matou toda uma sociedade com um pretexto de mentira. É verdade que eles tinham estuprado a irmã deles, mas eles mentiram, disseram que eles precisavam fazer um acordo com o Deus de Israel. Eles fizeram a circuncisão, tirando o prepúcio, a pele da glande do órgão sexual masculino, tiraram todo. Como eles estavam adultos, e aquele processo era feito com pedra, segundo Deuteronômio 4:24 a seguir, a pedra era amolada, era esfregado o sal, bem lavada, posta no sol, para que fossem mortas parte das bactérias, e era cortado. Como o homem é bicho mole, ao terceiro dia estava inflamado, eles estavam todo nome triste e haviam derramado sangue porque eles estavam adultos. Aí eles dois se aproveitaram e entraram com a espada e mataram a todos. Porque Jacó fez um compromisso com Deus no capítulo 28, versículo 20 a 22, dizendo: se tu fores comigo me abençoares e fizeres tudo que eu estou te pedindo, eu haverei de te agradecer e erigir um altar para ti. Passou-se o tempo, Deus deu vitória, ele voltou para casa e ele não lembrava da promessa, mas Deus não esquece. E depois de uma crise terribilíssima, que acontece no capítulo 34, a filha é estuprada, os filhos viram homicidas e ele não acorda. Aí Deus se revela pessoalmente para ele e disse: Jacó, levanta-te, vai a Betel, levanta um altar, porque eu quero contato contigo. Jacó é impactado, impacta a família dele, impacta os trabalhadores dele. E quando o Senhor vê aquele negócio, ele diz: eu não posso ficar parado. Quando Jacó sai naquela comitiva, o Senhor ia adiante dele, causando um terror nas pessoas que lá estavam. Porque avivamento é terror de Deus. Quando Jonatas Eduardo levanta, após 3 dias de oração, com fome e com sede, ele não pregou uma mensagem linda, ele estava com o sermão dele escrito. As pessoas não viam ele, o rosto dele, porque ele estava lendo o papel, ele era quase cego. Ele estava com fundo de garrafa, olhando o papel aqui na cara, mas quem via, o papel tremia na mão dele, e as pessoas seguravam nos bancos e nas colunas da igreja, porque eles sentiam os seus pés queimarem no fogo do inferno, e ele dizia: pecadores na mão de um Deus irado, e assim acontecerá. As pessoas foram comovidas por aquele sermão. Ele está no YouTube, pode imprimir e pregar, não vai acontecer nada, porque a diferença não é o que fala, a simplicidade com que se fala, mas é o período que se passa antes com Deus da palavra, para depois pregar a palavra de Deus. A diferença não é o tempo e o nosso grito, é o tempo que nós temos com Deus antes de falarmos ao povo. Nós estamos preocupados se alguém chora, se alguém grita. Mas ficou todo mundo tão calado. Como é que alguém vai beber e falar ao mesmo tempo? Não tem como. Essa palavra está entrando nas pessoas. Tem pessoas que saem de um culto como esse com borracha de febre, dizendo assim: eu não sou crente, eu estou todo quebrado, estou todo amassado. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus trabalhando em nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus nos guarde em sua infinita bondade. Curve a sua cabeça e ore. Há tanto tempo a ti me entreguei,
e resolvi amar-te, amado eu. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração, mas ao longo destes anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar, com amar o meu Jesus. Ajuda-me, ajuda-me, com braço forte, ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim, o teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Senhor, a tua palavra está ministrada, os nossos corações estão rasgados perante o Senhor. Querido Deus, não deixes e não permitas que sejamos os mesmos. Senhor, nós queremos, desejamos e precisamos de uma igreja avivada. E para este tempo o Senhor nos escolheu. Todo este povo que está aqui é escolhido teu. E como prova disto, eles vieram à tua casa nesta manhã e estão aqui quietos e sossegados ouvindo a tua palavra. Eu acredito na tua palavra e por isso falo da mesma com muita convicção. Eu quero te pedir, enche-nos de fogo e de graça, que o nosso coração, a nossa mente, as nossas entranhas seja incendiada pelo teu Espírito Santo. Eu tenho dito ao Senhor que com os nossos esforços nós nada faríamos durante tempo, e o que conseguiríamos falho seria, mas com o teu Espírito Santo, em um estalar de dedos será feito coisas que nós levaríamos anos sem conseguir. Aqui já foi orado por alguns que trabalharão este ano. Toma a vida de cada um de um poder especial da tua parte para lhes dar vitória. E aos demais que serão apresentados em dias posteriores, ó Deus, incendeia a tua igreja neste lugar. Abençoa o pastor deste campo, o pastor de todos nós, pastor José Wilson, a todos os obreiros que em verdade o Senhor tem levantado, a todos nós que auxiliamos no teu trabalho. Ele não pode fazer só, ele precisa de todos nós ombreados. Ele, como Moisés naqueles dias no monte, precisou de Arão e Ur. Nós aqui estamos para também sustentar a mão dos teus filhos. Dar-nos a graça para que assim façamos, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, incendeia este campo de Esperantinópolis de ponta a ponta. Fecha os bares, fecha os prostíbulos, fecha os locais onde fazem invocação a entidades malignas. Não deixe que o teu povo seja confundido com terapias que são invocações de demônios, mas que todos nós voltemos para ti, crendo no sobrenatural e vivenciando o que tens reservado para a nossa vida. Olha para todos nós e nos encha da tua presença, da tua graça. Continua a batizar no Espírito Santo, nisto cremos, a derramar sobre nós os dons espirituais, dons ministeriais, os dons do serviço cristãos, a fim de que
te sirvamos melhor e de verdade sejamos avivados para a glória e louvor do teu nome.